Ética cristã e política. Ética se mistura com política? Nós somos forçados a concluir que a ética e a política não são auto-excludentes, ou uma não anula a outra. Nós pensamos dentro do consciente popular, todas as vezes que ouvimos sobre política, o que vem à nossa mente em primeiro momento é um tom negativo, uma impressão negativa, sempre associando a política com a corrupção. Teve um teólogo dos Estados Unidos que definiu assim a questão da política e da democracia. Ele disse que a capacidade do homem para fazer justiça e torna a democracia possível. Entretanto, a inclinação do homem para fazer injustiça torna a democracia necessária. Então, a democracia é, como a própria palavra denomina, sendo o governo do povo, tem os seus instrumentos, os seus institutos de autocorreção do próprio modo de gerenciar e administrar a sociedade. A palavra política vem do termo polis, que tem o sentido de gerir ou administrar um estado ou uma nação, e a política de fato ela é necessária no mais puro termo ou acepção desta palavra. Nós não podemos, por causa dos erros de agentes políticos, execrar toda esta arte, esta ciência chamada política. Então, se você tem dificuldade em ouvir a palavra política, se isso estremece você da cabeça aos pés, então utilize bem-estar público, outra expressão como vida pública ou esfera pública. O fato é que Deus criou a esfera pública. Quando você lê Romanos 13, a Bíblia diz que as autoridades políticas são constituídas por Deus. Isso não significa dizer que tudo que elas fazem de errado Deus aprova. Ao contrário, o Deus que criou a esfera pública é o Deus que governa a esfera pública através dos agentes do bem, e os agentes do mal serão corrigidos, quer nessa esfera terrenal, quer na prestação de contas e no momento da auditoria divina para com aqueles que ocuparam a esfera pública. O fato é que Deus, de fato, criou a esfera pública. Nós temos vários exemplos na Bíblia disto. Poderíamos falar de José, que foi um agente político no Antigo Egito para cumprimento do propósito soberano de Deus, na preservação, sobretudo, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel propriamente dito. Depois nós encontramos Daniel, ele que passa por 2 impérios mundiais e permanece em pé devido à sua integridade. Então precisamos pensar na política de maneira positiva. Temos vários tipos de governo, ou de política. Nós vemos na Bíblia a teocracia, vemos a monarquia. Na Grécia Antiga, o Senado por um meio representativo de aristocracia, e aí então vemos a democracia. E com regimes, quer parlamentarista, quer presidencialista, que é o caso aqui do Brasil. Albert Mohler disse que um dos maiores problemas dos evangélicos, e talvez este seja o pior em relação à política, é esperar uma solução de problemas que não são políticos, são transpolíticos, ou seja, somente para problemas transpolíticos, uma solução transpolítica para resolver, portanto, e sanar os males sociais e as deficiências da democracia. Assim sendo, que o Senhor Deus nos ilumine e que todos nós tenhamos uma consciência política, sabendo que aqueles agentes políticos que agirem de acordo com o bem, conforme Paulo relata em Romanos 13,
e Pedro, em 1 de Pedro 2,17, que nós devemos temer a Deus e honrar o rei, esses serão condecorados por Deus, serão elogiados como bons administradores para o bem público. E aqueles que não, os agentes do mal ou da maldade, que forem corrompidos pela ganância, por mamon, pelo dinheiro e pela cobiça, pelos desvios da funcionalidade do poder temporal, estes, na hora da prestação de contas, receberão a censura e a reprovação divina. Que todos nós sigamos neste entendimento que é possível sim aliar a ética à política. Aliás, a verdadeira política, ela se socorre, ela se alia, ela se aliança com a ética, porque ela se fundamenta sobre a verdade, sobre o interesse público, sobre o interesse coletivo, interesse difuso que está em maior grau em relação no caminho da hierarquização ou do escalonamento em relação aos interesses individuais.